Canal Brasil, aqui cê vai gritar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf. Salve galera, vamos aí para a 18ª rodada, análise dos jogos para a rodada 18, né? E mais apresentação de um time inicial aí para vocês aí para a próxima rodada, que vai ser outra rodada meia cabelosa, né? Que nem foi essa, que essa aqui também foi muito ruim, os times favoritos pisaram na bola, o único que ficou mesmo foi o Bahia, né? Então vamos aí para a rodada. Na outra análise dos jogos, nós acertamos aí pelo menos 5 dos resultados, né? Dos 10 jogos, 5 foram, porque os dois mais favoritos não ganharam, nem o Mirassol também. Então esses três acabaram dando um erro aí bem grande para a gente aí. Vamos aí para nossas apresentações. Vamos começar aqui com o desempenho do nosso canal. Nosso time de valorização, para quem estava na live que a gente fez o time valorizou 7,49, fez uma grande pontuação aí de quase 80 pontos. Você vê como foi zica, né, a rodada, com um time de valorização que é aquele time que não tem praticamente quase nenhum, né, jogador aí da parte de elite. Foi bom nosso time dos convidados aí da desafio também. E aí na média 52, os outros times ficaram tudo abaixo da média aí. Foi uma rodada bem zicada aí, pelo menos para mim. Aí o que eu acho dos jogos para essa rodada, Sport e Bahia, vocês estão vendo aí um empate com gols, né? Não consigo ver SG. O Bahia não vence, há 10 anos que não vence o, o Sport jogando lá, né? Foram 7 vitórias do Sport, 2 empates. Tudo bem que o Sport não está bem, mas assim, historicamente, né? O, o Sport tem vantagem. O Bahia também vai ter um jogo de volta aí pela Copa. Eu não aposto no SG do Bahia nesse jogo, porque o Sport tem marcado gols aí, tem até surpreendido aí os últimos jogos. Então, é um jogo que tiver que apostar em alguém aí, seria Luciano Juba, o Everton Ribeiro, talvez, mas só. Mirassol também vai jogar sem Reinaldo, que foi suspenso. É um outro jogo que eu vejo empate para a rodada. Tá? O Mirassol vejo com pequeno favoritismo, né? Não perde em casa. O Vasco tem apenas uma vitória fora de casa, 5 derrotas e um empate. Então eu vejo aí uma chance aí de empate do Mirassol. Deixa eu voltar aqui, né? Porque eu esqueci de apresentar para vocês o que a gente fala aí sobre os jogos, né? Então, pera aí. Aqui, ó, né? A gente vê, ó, o Sport Recife veio mal, mas engraçado, ó, que o Sport Recife em casa contra o Bahia nos últimos 3 anos aqui, mas a gente pode esticar isso, ó. O Bahia venceu o Sport a última vez dentro da casa do Sport somente em 2010. Aí o Sport empatou, venceu várias vezes, né? Então é um clássico nordestino, tomar bastante cuidado, mesmo o Sport não vindo bem, o Bahia vem vindo irregular aí. Mas fora de casa, o Bahia também não é bom, só tem 2 vitórias. Então, de repente, quebra o tabu, tá bom? Então vamos agora aqui por quem estava falando, né? De Mirassol e Vasco, que eu já estava no Mirassol e Vasco. Você vê aqui também, né? Não tem histórico deles, mas o Vasco vem de vários empates consecutivos. O Mirassol vem muito bem no campeonato, né? Nos últimos 10 jogos, perdeu apenas um. O Vasco tem jogo pela Copa do Brasil, jogo de volta, né? Vai depender muito de como ele for nessa rodada. E de fora de casa tem apenas uma vitória. São 5 derrotas aí jogando fora de casa. Mirassol ainda não perdeu fora de casa. Vejo o Mirassol bem provável, né? Mas como tem muitos empates também nas histórias deles,
e vai faltar o Reinaldo, que é uma peça-chave para eles, eu coloquei aí o jogo dele como empate. Um jogo muito perigoso é esse jogo do Fluminense com o Grêmio, né? O Fluminense e Grêmio, o Grêmio também não é um time que dá muito azar contra o Fluminense, não, tá? Então, temos que tomar um pouco de cuidado, porque o Fluminense, nos últimos 5 anos, só venceu o Grêmio uma vez. O Fluminense não tem histórico bom contra o Grêmio. Ele tem apenas, são 5 derrotas consecutivas, sendo 2 em casa. O Grêmio só venceu um jogo fora de casa também, tá? Então, isso que é o maior problema. Então, é um jogo aí que se a gente... Eu deixei no laranja, porque se a gente pensar, não tem muitos jogadores de ambos os lados para apostar. Quem quiser fazer uma aposta em tiro curto, eu acho que vale mais a pena o Grêmio. Ó. O Grêmio, ó, venceu, né? Jogou com o Fluminense em casa, venceu, perdeu, um, empatou outro. Só perdeu em 2024. O Fluminense vem de 5 derrotas consecutivas e o Grêmio também vem bem irregular aí. Não conseguiu vencer ainda nos últimos 6 jogos. A gente vê que fora de casa o Grêmio também só venceu uma vez. Mas o Fluminense, depois que veio aí do Mundial, também não conseguiu ainda vencer em casa. Tudo bem que pegou o Palmeiras, pegou o Cruzeiro. Mas é um jogo bem propício aí, um empate aí com gols aí para ambos os lados. Aí temos o Corinthians e Fortaleza. O único problema de Corinthians e Fortaleza, Corinthians é realmente mais favorito do que o Fortaleza, né? O Corinthians ainda não perdeu para o Fortaleza dos últimos anos, tá? Foram 3 vitórias, 4 empates. Mas o Corinthians tem um jogo aí pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Palmeiras. Vai depender muito do resultado que o Corinthians vai ter com o Palmeiras na Arena quarta-feira para decidir o que vai acontecer com o Corinthians na rodada de fim de semana. Se o Corinthians vier com o time dele completinho, a chance dele segurar o SG é de 40%, a chance de vitória é muito bom. Mas é um jogo para ter a sua atenção, por causa exatamente do jogo da Copa do Brasil, né? Que vai ter o jogo de volta e vai ser na Arena Barueri. Então, isso daí pode prejudicar muito o Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos, levou vantagem sempre sobre o Fortaleza, jogando em casa, né? Empatou, mas não perdeu ainda para o Fortaleza dentro de casa nos últimos anos. Venceu o último jogo aí com o Fortaleza 3-0. Fortaleza vem numa sequência muito ruim, só teve essa vitória agora em frente ao Bragantino, vinha de 6 derrotas consecutivas e um empate. Mas o Corinthians também vindo mal aí, né? E ó, tem o jogo de volta contra o Palmeiras. O Fortaleza não. Então, ó lá, o Fortaleza não venceu ainda. São 3 empates e 3 derrotas. O Corinthians tem 2 derrotas apenas dentro de casa. Mas é aquilo que eu falei. Depende muito do que vai acontecer com o Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians conseguir levar uma vantagem contra o Palmeiras para o Allianz Parque, pode ser que ele venha mais completo contra o Fortaleza. Se ele perder para o Palmeiras, com certeza ele vai vir com o time misto para tentar dar a reviravolta na Copa do Brasil. A não ser que eles desistiram da Copa do Brasil, aí vai ficar só com o Brasileirão mesmo. Aí temos aqui Botafogo e Cruzeiro. Vocês viram que pus 50% de chance de SG nesse jogo. Por quê? Porque ambas as partes, a chance de um 0-0 aqui é muito grande. O meio de campo e a defesa do Botafogo é muito boa, como o meio de campo e a defesa do Cruzeiro é bom. Apesar de o Cruzeiro vem de dois tropeços grandes aí nas rodadas, né? E assim, nenhum dos dois tem que se preocupar muito com a Copa do Brasil, a não ser o Botafogo, né? Porque o Botafogo vai depender do jogo de agora, que vai jogar em casa aí com o Bragantino. Se ele vencer o Bragantino em casa, com certeza ele vai com o time completo aí contra o Cruzeiro, né? Então fiquem bem atentos a isso, tá? Porque
o histórico deles, assim, o Cruzeiro tem duas vitórias aí no ano do ano passado, né, 2024, mas tem um histórico de muito 0-0 aí com eles. Os dois só perderam um jogo nos últimos 10 jogos. Cruzeiro foi para mim a maior decepção da rodada, perdendo de 2-1 para o Ceará e fez um ainda porque o goleiro entregou o gol, né. Então, e ó, vai ter volta contra o CRB, vai depender do resultado em casa aí para vir completo ou não. E o Botafogo tem o Bragantino lá. Também vai depender do resultado do meio de semana para saber como é que vai vir, cada um vai se enfrentar aí. Então eu acho que o Cruzeiro vai vir completo, né? Mas a gente não sabe quem pode vir aí do Botafogo. Mas são dois times que estão bem regular no campeonato. Cruzeiro fora de casa vem de 5 jogos aí, 6 jogos, né? 5 jogos sem perder. E a mesma coisa, né? O Botafogo ainda não perdeu jogando fora de casa. Aí a gente vai aqui, mas é um jogo para tomar muita atenção, viu? Muita gente vai de Caio Jorge, Matheus Pereira, eu não iria dobrar, iria isso. Poderia até arriscar um jogador aí da defesa, um jogador de ataque e um jogador de meio de campo, né? Porque arriscar muito é difícil, né? O Botafogo jogando Newton Santos sempre é um pouco mais forte, mas também fica difícil de você falar, vai apostar em quem do Botafogo no ataque, tá? No Arthur Cabral, no Vitinho, se vier para o jogo, né? Deve vir um time completo também contra o Cruzeiro, é um clássico. Então, cuidado. Aí temos aqui Flamengo e Ceará. A chance do Flamengo ganhar 60% de chance de SG existe. Agora, se ele vier com um time misto também, isso pode cair para 40%. A vantagem, nos últimos 10 anos, o Flamengo venceu 4 vezes, empatou 3, nunca perdeu para o Ceará lá. Mas também tem um jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, de novo, aqui, né, no Maracanã. Se vencer bem, vai completo contra o Ceará e vai tranquilo para Minas. Se acontecer uma zica aí contra o Atlético, o que não é difícil de acontecer, né? Pode ir misto contra o Ceará para poupar os jogadores para o jogo de volta na quarta-feira em Minas. Porque além disso tem as viagens e tal. Então tem que ver. Eu acho o Arrascaeta muito arriscado para essa rodada. Uma porque é caro e outra porque pode zicar de novo. Desde que o Gerson saiu, o Arrascaeta não é mais o mesmo cara. Tá? Então, cuidado, mesmo assim, vejo vitória, mesmo com time reserva aí, eu vejo a vitória do Flamengo muito forte aí contra o Ceará dentro de casa, né? Mesmo com time reserva, as proporções são muito grandes de diferença de elenco, né? Você vê que o Flamengo tem um histórico de muitos empates, né, com o Ceará jogando lá, mas são históricos antigos, né? Não tem histórico recente contra o Ceará. Tudo histórico antigo. O Flamengo vem de algumas vitórias, né? E o Ceará vinha de 3 derrotas, teve uma reação aí em cima do Cruzeiro que ninguém esperava. E o Flamengo tem o jogo de volta aí contra o Atlético. A gente vê que o Flamengo fora de casa só tropeçou 2 vezes, uma vez contra o Santos e uma vez contra o Cruzeiro. Contra o Santos foi realmente um tropeço, mas contra o Ceará pode acontecer esse tropeço caso vai com time misto. E a gente vê que o Ceará vem de 3 derrotas consecutivas fora de casa e ainda cedeu o SG nas 3 derrotas. Então é isso aí que eu vejo para o jogo de Flamengo e Ceará. Um outro jogo também que é tipo um clássico é o Atlético Mineiro e o Bragantino. Os dois têm jogo pela Copa. O Bragantino vai pegar o Botafogo em casa e o Atlético vai pegar o jogo de volta do Flamengo, tá? Então, o Atlético tem que ver. Se ele perder o jogo contra o Flamengo, pode até ser que poupe alguns jogadores para tentar reverter a situação. Vejo que o Atlético tem chance de vitória, mas a chance desse jogo derruba para 25% por causa dessa dúvida que vai ficar. A gente só vai ter uma noção disso depois de quarta-feira, tá? Mas o histórico dele perante o Bragantino é bom, nunca perdeu para o Bragantino jogando na sua casa, então a gente tem que ver
esse lado também, que é um lado que sempre conta bastante, tá? Então vamos aqui, que já era para ter posto. Tá vendo? Nos últimos 3 anos, venceu 4 vezes, empatou 4 vezes. Tá? Empates com gols. Não, 2-1 normalmente é a quantidade de vitórias ou empate aí. O Bragantino vem de 3 derrotas e um empate, né? Não vem bem, mas o Atlético também vem de 3 derrotas consecutivas. Jogando em casa, o Atlético ainda não perdeu e o Bragantino perdeu as 2 últimas que jogou fora de casa. E é aquele negócio, o Bragantino sempre acontece muito isso de chegar no segundo turno, começar a cair a produção e acabar entregando muitos outros. Aí a gente tem aqui no amarelinho Palmeiras e Vitória. É claro que o Palmeiras é muito superior ao Vitória, né? Eu vejo a chance até de um SG de 25% só por causa do jogo do Corinthians que ele vai jogar no Allianz Parque. Vai depender muito, muito mesmo do resultado entre Corinthians e Palmeiras na Arena para que o Palmeiras vá completo ou não contra o Vitória. Eu acho que o Palmeiras, se vencer, pode ir com um time mais completo aí. Se perder ou se empatar com o Corinthians, provavelmente vai com um time misto contra o Vitória. Isso dá uma oportunidade do Vitória marcar, não de vencer, mas existe sim a possibilidade até de um empate. Você tem que ficar muito esperto aí nas escalações dessa semana aí, porque vai ser outra rodada bem complicada aí em matérias de quem vai ou não para o jogo, né? Senão a gente coloca aquele jogador que joga 10, 15 minutos. É claro que estatisticamente a gente vê que o Palmeiras nos últimos 10 jogos perdeu apenas um. O Vitória deu uma melhorada nos últimos jogos, né? Já está 4 jogos aí sem perder, mas só empata. Mas é isso que preocupa, ó. Palmeiras e Corinthians, jogo de volta. Palmeiras só perdeu um jogo fora de casa e o Vitória é bem irregular, jogando em casa, mesmo assim só tem 2 derrotas. Então tem que ficar muito esperto para a gente prestar atenção nos jogos da Copa do Brasil dessa semana, para saber o que talvez possa passar na cabeça dos técnicos para a semana que vem. Aí um tá no Laranjinha, um jogo aí também complicado, porque o Internacional vai pegar o Fluminense em casa agora. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense em casa, né? E tem o jogo de volta. Depende dos resultados de cada um pela Copa do Brasil, para a gente saber se vai vir misto ou se vai vir completo contra na Copa. O Internacional precisa melhorar na Copa. O São Paulo deu uma reagida nos últimos jogos, né? Com isso, tem vencido e tem saído, né? Se afastado daquela zona perigosa. O Inter ainda continua, né? Estava perdendo para o Vasco, acabou conseguindo apenas um empate dentro de casa e eu coloco isso 1-1. Se eu tivesse que dar uma vantagenzinha aí, tá? Seria até para o São Paulo. Mas é um outro time também que, quando joga fora de casa, ele é muito irregular, tá? Então, esse é o maior perigo do São Paulo para a rodada. E a gente vê que o Internacional tem um histórico irregular contra o São Paulo, de 2 empates, apenas uma vitória nos últimos 3 anos. O São Paulo, ó, deu uma reação depois que o Crespo assumiu, né? Foi um empate e 3 vitórias consecutivas. O Internacional vinha de 3 vitórias e empatou agora com o Vasco. Dentro de casa, vitórias sempre magras, ó, muito magras, né? 2-1, 1-0, 1-0 e contra um Vitória e um Ceará, que são times inferiores ao São Paulo. O São Paulo não vinha bem até o Crespo assumir, que aí ele empatou com o Bragantino e venceu aí o Juventude. E o Inter já vem de 2 derrotas, mas também vem com vitórias bem magrinhas aí para rodar. Então eu pus um jogo aí no laranja, porque ele realmente é um jogo perigoso, mas não é jogo para ter muitos gols. Aí nós temos Santos e Juventude. Eu pus 40% de chance de SG para o Santos, não por causa que a defesa do Santos presta, mas sim porque o ataque do Juventude está muito ruim.
Juventude vem de 6 jogos sem marcar gols, né? 6 ou 7 jogos sem marcar gols. O Santos, né? Tirando aquela vitória contra o Flamengo, o resto enganou. Mas na Vila, com o apoio da torcida, é mais forte do que o Juventude fora de casa, que não venceu ainda fora de casa. Então até coloco essa chance de SG para o Santos, porque realmente o Juventude é mais fraco. E o Santos, 2 vezes que jogou, empatou uma e venceu bem aí em 2022, mas não temos históricos novos. O Juventude, nos últimos 10 jogos, só venceu o Sport, perdeu, cedeu SG para quase todo mundo, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cedeu 7 SGs em 10 jogos, né? O Santos segurou, não segura muito SG, só segura 2 SGs aí em 10 jogos também. Então a gente não pode apostar demais na defesa do Santos. Tá vendo que Juventude, ó, fora de casa, só não deu SG para o Internacional. Para os outros times, todos cedeu SG, né? E o Santos já segurou alguns SG jogando dentro de casa. Então, por isso, essa possibilidade de 40% de chance para o SG. Aí é ver o que vai apostar em quem do Santos aí para segurar um SG. É complicado, eu acho que o Brasão, o Souza, pode ser apostas interessantes aí por parte do Santos. Vamos aí agora para o nosso time do canal, tá? Que eu já montei mais ou menos. Esse é um time inicial, ó. Tá até bem na avaliação, mas eu montei ele mais ou menos, tá? Porque eu ainda tenho que ver aí, sabe, potenciais de jogadores mesmo, ver o que vai acontecer no meio de semana para ter uma noção melhor. Mesmo assim, eu já tenho Hulk, Yuri Alberto, Caio Jorge, Neymar, Arrascaeta, Alan Patrick, Aguirre, Vilauba, Lianco e Matheus. Eu não fechei ninguém da defesa, né? Porque pode acontecer um a 0 aqui para o Internacional? Pode. Pode acontecer um 0-0 com o Cruzeiro? Pode. Pode acontecer 1-0 aí, ou 2-0 para o Atlético? Pode. Pode acontecer 1-0 para o Corinthians? 2-0 para o Corinthians? Pode. O Cássio pode fazer boas defesas contra o Botafogo? Pode. Botafogo, mesmo atacando, sempre dá muita habitada para o goleiro porque não é tão preciso. Então, tudo isso. E aqui eu coloquei o Hulk e o Yuri Alberto porque eu joguei o Luciano como meu reserva de luxo, né? Aí vai falar, pô, mas vai pôr o Luciano contra o Aguirre? Sim, de repente eu posso trocar o Aguirre e colocar o Souza do Santos. É uma aposta. Eu não sei se o Bidu vem para o jogo. Pode ser que o Bidu não venha para o jogo. Se o Corinthians perder para o Palmeiras, ou mesmo empatar para o Palmeiras, pode ser que o Bidu não venha. Eu vou ter que apostar em alguém aqui. Então ainda está muito incerto para a gente falar alguma coisa. Então eu acho que tem que esperar os jogos de terça e quarta para a gente poder começar a pensar em escalar times, tá? Isso é só ideias para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de deixar aquele like, faça seu comentário. Isso nos ajuda muito a crescer, ajuda o nosso canal a aparecer mais aí, né? Vamos fazer lives essa semana, vai estar lá, ativa o sininho de notificação para receber as informações, aonde que a gente vai poder passar informações mais atualizadas e mais precisas para vocês. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. O fim da carroça ao Brasil.